O mundo todo está ansioso pela vacina contra o novo coronavírus, né? Que surgiu há um ano, quase um ano na China. Mas imagina esperar quase 4 décadas por essa vacina que pode ajudar tanto no combate à AIDS. E a boa notícia é que os resultados das primeiras fases de teste são promissores. Pois é, o primeiro caso de AIDS no mundo foi detectado há 40 anos. De acordo com a UNAIDS, o Programa das Nações Unidas para o Combate à Doença, nesse período, 77 milhões e meio de pessoas contraíram o vírus HIV, causando a morte de 34 milhões e 700 mil no mesmo período. No Brasil, cerca de 920 mil pessoas viviam com HIV no final de 2019. 89% delas foram diagnosticadas e 77% fazem tratamento com antirretroviral. Antes, o contágio era tratado como uma sentença de morte. Hoje, as terapias mudaram radicalmente esse quadro. Só que até agora, mesmo com investimentos bilionários, não foi possível encontrar uma vacina, como já ocorre no caso da Covid, que seja eficaz. Porém, isso pode mudar em pouco tempo. Essa vacina, ela injeta o adenovírus 26, que é um vírus inofensivo para o ser humano. Dentro desse vírus, aí são colocadas várias informações genéticas do vírus HIV. E aí, quando a pessoa recebe a vacina, esse adenovírus, com essas todas informações, ele vai se multiplicando. E a pessoa começa a produzir uma defesa contra o HIV sem nunca ter tido contato com o vírus. Na verdade, são 2 vacinas combinadas. E o Brasil é um dos países que fará parte dos chamados testes de fase 3, aquela que aponta a eficácia do imunizante em seres humanos, igualzinho ao que a gente acompanha nos estudos sobre vacinas contra a Covid. Os ensaios são financiados pela Janssen. São recrutados homens gays ou bissexuais e pessoas transgênero, entre 18 e 60 anos. Todos são HIV negativo, não usuários da profilaxia pré-exposição e não apresentam comorbidades que possam ser agravadas pela vacina. O recrutamento de voluntários começou em dezembro, termina em setembro deste ano e ocorre em 5 capitais, como Belo Horizonte. Além da UFMG, a pesquisa envolve 7 centros de estudo no Brasil e cientistas de 8 países que vão recrutar 3.800 voluntários em todo o mundo. O que já se sabe sobre os estudos em relação a essa vacina para prevenir o HIV? Qual será o papel do Brasil nesses estudos? E o que a introdução de um imunizante muda na estratégia mundial de combate a essa pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico e imunologista Jorge Andrade Pinto, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e responsável pelos testes dessa vacina no estado. Fique com a gente. Dr. Jorge Andrade Pinto, o que existe hoje no mundo em termos de pesquisas avançadas de uma vacina contra o vírus da AIDS? Olha, a vacina contra a AIDS tem sido perseguida nas últimas 4 décadas, desde o início da pandemia, e tem sido um alvo difícil de ser alcançado, não é? Porque pelas características intrínsecas do próprio vírus, principalmente, e também pelas questões da dinâmica populacional, da expansão dessa pandemia. Então, apesar dos esforços, realmente desde o início da pandemia, isso é uma verdade para qualquer doença infecciosa, né? Quer dizer, qualquer doença infecciosa, uma das ferramentas básicas para o combate da doença infecciosa, é a utilização da vacina. Mas o fato é que, apesar dessa busca constante e de muito recurso investido, poucas dessas vacinas chegaram à fase 3, que são os estudos de eficácia populacional. Não é? Então, sob esse aspecto, o desenvolvimento da vacina do HIV ainda tem um grande percurso a ser mapeado e para até que nós cheguemos a uma vacina com eficácia para uso na população. O importante nesse momento, é que esse estudo que nós estamos participando é um dos poucos que chega nessa fase, que é o estudo mosaico.
E aí, doutor, explica um pouquinho mais para a gente sobre esse estudo que está sendo feito aqui no Brasil. Ele é, na verdade, a combinação de 2 vacinas, é isso? É isso mesmo, Carol. Na verdade, é uma estratégia de sensibilização e depois um reforço. Então, na verdade, são 6 doses ao longo de 12 meses de início do estudo, sendo que as 2 primeiras doses, as 2 primeiras injeções são de uma vacina de vetor viral, um adenovírus, o adenovírus 26, é a mesma plataforma que já foi utilizada para outras doenças, inclusive o SARS-CoV-2, o Covid-19, não é? Seguido por mais 2 injeções que combinam, além da vacina primária, que é o de vetor viral, uma vacina de proteína, utilizando a GP120, que é uma proteína própria do vírus HIV. Então, na verdade, esse é uma vacina que contém 2 imunógenos diferentes. Metade deles receberá as doses da vacina mesmo do mosaico, e a outra metade receberá placebo. O que a gente pretende demonstrar é que quem recebeu a vacina pegou menos infecção por HIV do que quem recebeu placebo. O que a gente espera é que seja, no mínimo, tão boa quanto foi nos macacos. Bom, até fica mais fácil fazer essa entrevista agora, de tanto que falamos sobre as vacinas para a Covid. Então a gente pode entrar, inclusive, em temas que as pessoas antes não tinham muita noção do que acontecia. Dá pra gente o histórico dos testes e das etapas que essa vacina já ultrapassou até chegar até aqui? É muito bom, na verdade. Esse é um ganho secundário dos processos, né, dessa discussão da pandemia de Covid aqui. Esses conceitos estão mais familiares para as pessoas. Então, assim, as pessoas já entendem mais ou menos o que significa. Todo mundo agora fala em fase 3, fase 2, pré-clínico, essas coisas. Então, assim, na verdade, o estudo da vacina, qualquer imunógeno, ele começa primeiro por um estudo conceitual, né, para pensar na bancada de laboratório o que é que seria um imunógeno que funcionaria. Passa pelos estudos ditos pré-clínicos, que são os estudos em experimentação animal, para definir, tanto do ponto de vista de potência, né, se esse imunógeno vai seguir, se ele tem capacidade de estimular o sistema, como também de segurança. E uma vez que passa essa fase pré-clínica, começa os estudos clínicos, né, em população humana. Né? E aí eles são os estudos de fase 1, que é a definição de segurança, e principalmente segurança e imunogenicidade, mais uma vez, na população humana, se a vacina é segura e se ela tem potência. Passa a fase 2, que define a dose ideal e coleta mais dados ainda de segurança. E assim, só para mencionar, a fase 1 são poucas dezenas ou centenas de voluntários de baixo risco. Fase 2 envolve algumas centenas de voluntários. E a fase 3, que é essa fase de eficácia que precede a submissão desse produto às agências reguladoras, por exemplo, a Anvisa ou o FDA norte-americano, que é feito na população alvo. Então, e daqui a pouquinho a gente fala sobre a população alvo nesse estudo, mas que e define estudos tanto de segurança, se a vacina não vai ter reação adversa, quanto proteção. E aí é que a gente fala de eficácia, né? Então, é nesse ponto que nós estamos, né? Portanto, esse estudo mosaico é um estudo de fase 3 de eficácia, e ele é aquele estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Doutor, essa pesquisa está sendo feita não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, na Europa e Estados Unidos, né? Tem uma variação geográfica do vírus HIV? Por que a importância de testar assim em diferentes lugares do mundo? Aí é que está a grande dificuldade, o grande desafio do HIV, Carolina, porque o vírus é muito diverso. Então, você tem globalmente
9 subtipos do vírus HIV-1, dispersos no mundo e com concentrações diferentes em cada região geográfica. E além dos subtipos clássicos, você tem formas recombinantes. Então, esse é um vírus RNA, e esses vírus RNA eles têm uma taxa de mutação muito grande. Só para você ter ideia, a diversidade genômica do HIV gira em torno de 10 a 30%. Isso é o que o vírus, como ele se dispersa do ponto de vista genético. Comparado, se a gente pegar a diversidade genômica de nós humanos, nós diferimos nos grandes grupos populacionais em menos de 0,1%. Então, isso dá a medida da variabilidade desse vírus. Sem a pessoa fazer os exames de genotipagem, um médico infectologista não consegue prescrever o medicamento correto do rol de 20 a 22 medicamentos que a gente tem disponível no SUS gratuitamente hoje em dia. Essa variabilidade ela é um determinante importante no escape do vírus ao controle do sistema imune nosso. O vírus ele escapa ao controle do sistema. Então esse é o grande desafio das vacinas anti-HIV. E aí qual é o segredo para tentar pegar esse maior número de variações que o vírus tem? Então, esse estudo, na verdade, o próprio nome já indica o que ele significa. O estudo se chama mosaico. Ele representa um mosaico, ele coletou um mosaico de sequências que sejam representativas dessa variabilidade genética do vírus. E é isso que é inserido, uma vez agora que nós já estamos familiarizados com o que é vacinas de vetor viral, né? É um vírus que não replica, né? Que é o adenovírus 26, e que nesse vetor são inseridas as sequências específicas do HIV, no caso. Só que são sequências que são construídas na forma de mosaico. Então você vai pegando pequenas partes de vários subtipos, que são chamados os clades, né, os subtipos do HIV. Essa é a novidade ou a pretensão e a estratégia que está sendo buscada para justamente fazer face a essa diversidade genética do HIV. E a gente está falando aí de uma pesquisa longa, né, doutor? Porque diferente do vírus, por exemplo, para a Covid, em que a gente tem uma pandemia no mundo inteiro, com o vírus se disseminando muito rápido, é claro que os testes acabam também acontecendo de maneira mais rápida. Um teste como esse para HIV, a gente está falando de alguns anos aí de pesquisa, né? Sem dúvida, Carol. Esse é um estudo que vai requerer um período de observação de 24 meses depois de completado o primeiro ano de imunização. Por quê? Na verdade, o que acontece, e aí nós vamos falar, entrando já diretamente na população-alvo, quem é elegível para participar desse estudo, são população de homens que fazem sexo com homens ou pessoas transgêneros, não é? Que tem um risco, como sabidamente, aumentado de adquirir a infecção. Mas isso não acontece como a infecção pelo Covid, que é um vírus respiratório de disseminação rápida. O HIV é um vírus de transmissão sexual e os eventos, apesar de serem frequentes, né, nessa população alvo de risco aumentado, eles não acontecem, a incidência é baixa de novas infecções. Por isso que você tem que seguir por um período longo. Além disso, além de seguir para poder chegar ao determinado número de casos que seja suficiente para comparar o grupo vacinado contra o grupo placebo, você também importa coletar informações sobre segurança dessa vacina. Então, nós estamos falando aí de 36 meses de estudo. Hoje a gente tem 77% mais ou menos das pessoas diagnosticadas no Brasil fazendo o tratamento. E dentro desse grupo das pessoas que fazem o tratamento para AIDS, 98% já alcançaram um ponto no tratamento no qual, inclusive, a própria presença do vírus
se torna praticamente indetectável nesse organismo. E aí as pessoas podem pensar, bom, mas se já tem um tratamento desse porte, e o investimento em vacina a gente sabe que é complexo e bastante arriscado, como o senhor mesmo já demonstrou, pelas características do vírus. As pessoas podem perguntar, mas por que então uma vacina? Claro, esse é um pensamento comum, mas é importante lembrar que a vacina, nós estamos falando de uma imunidade permanente. E o tratamento indica e requer, naquelas pessoas que se infectam, um tratamento constante por tempo indeterminado. Então, na verdade, a vacina, Roberto, vai estar atuando antes da aquisição da doença, não é? Então, você vai, se potencialmente chegarmos a uma vacina, e a gente espera que cheguemos com essa, ou com outra, ou com mais de uma, não é? A uma vacina eficaz, ela vai, essencialmente, ela vai prevenir e reduzir o número de pessoas suscetíveis à aquisição do HIV. Não é? Então, eu acho que esse raciocínio ele é muito comum e compreensível, mas a gente tem que levar em consideração o custo envolvido com a terapia continuada para o resto da vida, a potencial toxicidade desses medicamentos e, mais importante ainda, é a questão de adesão a uma terapia para a vida. Você pega, por exemplo, a adesão a qualquer doença crônica, tratamento de qualquer doença crônica, pega hipertensão arterial ou diabetes, tá? Que são doenças crônicas, e como é atualmente a infecção pelo HIV. É uma doença crônica que você consegue controlar, como você mesmo bem disse, né? Mas e a fadiga do tratamento? Quantas pessoas falam assim, olha, eu não aguento mais, eu vou parar de tomar. Eu estou bem, minha carga viral está negativa, vou parar de tomar. E depois sofre as consequências. A mesma coisa acontece com diabetes, que descompensa, ou com a hipertensão, que descompensa. Então, essa questão do tratamento crônico e permanente, ela é muito difícil e envolve questões muito pessoais de comportamento, né? Então, é ótimo que nós tenhamos tratamentos tão potentes que sejam capazes de tornar o vírus indetectável. Isso, inclusive, reduz a chance de transmissão do vírus. Os remédios usados hoje controlam essa reprodução, diminuindo assim a quantidade do HIV no corpo e possibilitando uma vida saudável. Mas o HIV fica adormecido dentro de algumas células. Mas ele traz uma série de consequências e requerimentos para esse tratamento. Então nós estamos falando de uma etapa anterior. A vacina é preventiva, é para prevenir pessoas não infectadas que adquiram o vírus. O tratamento é para aqueles indivíduos que já têm o vírus. Doutor, no caso da Covid, a Organização Mundial da Saúde recomendou que todas as vacinas cuja eficácia nesses estudos clínicos superassem 50% poderiam ser aceitas pelos órgãos reguladores de cada país, como a Anvisa. No caso de uma possível vacina contra a AIDS, qual é a eficácia que passa a ser considerada boa, minimamente razoável para que ela seja distribuída no mercado? O que seria uma vacina boa para HIV? Não é? Então, nos modelos matemáticos, mesmo que você tenha uma vacina com 30% de eficácia e consiga cobrir a população de risco em 20%, essa vacina já tem um custo-efetividade que justifica o uso dela, prevenindo cerca de 5 milhões de infecções novas no intervalo de 10 anos. Agora, se você tiver uma vacina que tenha 70% de eficácia, que esse é o cenário mais otimista, e que tem uma cobertura de 40% na população-alvo, você consegue prevenir cerca de 30 milhões de novas infecções. É disso que nós estamos falando. É a infecção pelo HIV, que é uma doença crônica que requer tratamento para o resto da vida. Então, colocando isso em perspectiva, eu estou otimista. Doutor, quanto à publicação de resultados, quando a gente vai começar a conhecer esses resultados, o senhor menciona 36 meses, é imediato, como é que fica? Na verdade, a análise primária é só quando você chegar
incluir a totalidade de participantes, que são 3.800 nos diversos centros em 8 países do mundo, e seguir esses participantes por 24 meses após ter concluído o primeiro ano, os 12 meses de vacinação. Então, por isso que são 36 meses. Nós estamos próximos de concluir a inclusão dos 3.800 participantes globalmente, provavelmente até final de julho, no máximo até setembro, chega nesse ponto. Aí passa a contar esses 36 meses, não é? Então, você zera o relógio a hora que você coloca o número total de pacientes, de participantes, e inicia o tempo de segmento. E esse tempo de segmento são 12 meses de vacina, mais 24 meses de segmento. Então, realisticamente, nós estamos falando de resultados em 2024. Não que não haja previsão, há previsão de análises ditas interinas, são aquelas análises preliminares. Mas isso ainda está longe, ainda não está nem no horizonte, né? Então, as análises interinas são mais de respeito à segurança e do ponto de vista de imunogenicidade laboratorial, né, parâmetros laboratoriais. Mas o que importa mesmo, que são os eventos primários de interesse, é comparar o grupo vacinado contra o grupo que não foi vacinado ao final desses 36 meses. Jovens com menos de 18 anos estão vacilando na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também na prevenção de gravidez precoce. Doutor, para a gente finalizar, né, a prevenção à AIDS perdeu um pouco de espaço antes mesmo da pandemia acontecer no Brasil e no mundo, justamente talvez pelo avanço dos tratamentos. Agora, esse é um tema que segue presente, tanto é que a prevenção foi escolhida como tema da Parada Gay de São Paulo esse ano. As pessoas de fato estão perdendo o cuidado, e aí eu faço uma pergunta mais específica: os mais jovens estão perdendo de fato o cuidado, sabendo que tem profilaxia, tratamento e tudo mais? Certamente, Roberto, você toca num ponto muito importante. Como houve avanços significativos no tratamento, a AIDS, ou a infecção pelo HIV, foi, de uma certa forma, banalizada. Então, assim, não, tudo bem, é igual a questão da pílula do dia seguinte, eu vou me expor ao risco, mas eu posso tomar uma pílula e está tudo certo. Isso é particularmente importante nos jovens, que tem um pensamento concreto e tem dificuldade de antecipar as consequências dos atos corriqueiros. E as consequências disso estão sendo vistas agora, quer dizer, a população com maior incidência de novas infecções são entre jovens homens que fazem sexo com homens na faixa etária de 18 até 30 anos, e até mesmo mais baixo do que isso. Então, essa certa complacência com o vírus e a normalização do vírus da infecção pelo HIV é um risco imenso, porque nós estamos vendo uma nova onda de infecções chegando aí. Doutor Jorge Andrade Pinto, muito obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, doutor, uma ótima semana. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, Carol e Roberto. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.